Para aumentar o tamanho do bumbum, gordura ou implante de silicone? Fique ligadinho nesse vídeo do Clube da Plástica. O nosso tema hoje é um tema bem interessante que vai falar sobre o aumento do bumbum. Qual a diferença entre a gente usar a gordura para aumento do bumbum e a prótese de glúteo? Então, muitas de vocês vêm ao consultório com esse desejo de aumentar o bumbum e surge sempre essa dúvida: vamos usar a gordura? Vamos usar a prótese de glúteo? Quando que eu escolho uma e não a outra? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre cada técnica e quando utilizá-las. Vamos lá, então a gordura, a lipoenxertia glútea, o que é isso? A gente faz uma lipoaspiração. Essa gordura retirada do corpo, ela é tratada de maneira adequada e depois dessa lipoaspiração a gente enxerta essa gordura na região glútea da paciente. A gente enxerta tanto dentro do músculo quanto também fora desse músculo. O problema do enxerto de gordura na região glútea é justamente porque essa gordura, por ser do próprio organismo, ela tem uma taxa de absorção muito grande. O organismo entende que aquela gordura é dele e que está ali sobrando e que por isso ele tenta reabsorver, retirar aquela gordura dali. Essa taxa de absorção ela é muito variável, ela pode ocorrer até 60% do volume que a gente injetou dentro da região glútea. Então a gente não consegue dizer para a paciente com precisão o quanto dessa gordura vai ficar. O que eu sempre falo para as minhas pacientes que a lipoenxertia glútea, ao meu ver, é um procedimento que busca muito mais dar um contorno na região do bumbum do que propriamente dar volume. Justamente porque essa reabsorção eu não tenho como dizer quanto ela vai ocorrer no seu corpo. Então eu sempre acabo colocando um pouco mais do que eu quero que fique de gordura. Oriento a paciente no pós-operatório a tentar evitar a compressão sobre aquela região, como por exemplo, sentar em cima dessa área do enxerto, o que muitas vezes é muito difícil. Então, eu não conto com essa falta de pressão no pós-operatório. Eu sempre acho que vocês vão acabar sentando mesmo, não tem como. E então, eu acabo injetando mais gordura do que eu quero, né, que eu desejo que fique nessa região glútea. E aí a gente espera com que, mesmo que tenha essa absorção, o que fique no seu corpo acabe mudando esse formato do bumbum. Outra coisa importante é que a lipoenxertia glútea, ela, além dessa taxa de absorção, não são em todos os locais do bumbum que a gente pode colocar essa gordura. Existem locais mais seguros para que a gente evite complicações da lipoenxertia. Portanto, não basta chegar no consultório e falar: eu quero que coloque em todo o bumbum, eu quero um bumbum enorme, justamente porque nós temos restrições de áreas e de profundidade para colocar essa gordura com segurança. A prótese de glúteo é diferente. Nós vamos colocar esse implante extremamente resistente dentro da musculatura, e então a gente pode gerar um resultado mais previsível para essa paciente. Diferente da gordura, não tem reabsorção nenhuma, né? A gente só tem o tamanho do implante que a gente acaba escolhendo de acordo com a anatomia de cada paciente. Então também não quer dizer que você vai chegar no consultório e pedir uma prótese enorme. A gente tem que sempre ter um bom senso e saber examinar bem a paciente, justamente para avaliar o quanto desse músculo, que é diferente de cada paciente, o tamanho, a distensão, e a gente acabar podendo dar um resultado mais harmonioso para aquela paciente e evitando as complicações indesejadas dos implantes glúteos. Portanto, a decisão entre optar por uma técnica da gordura ou outra, a do implante glúteo, depende muito do que a paciente deseja, qual é a região do bumbum que incomoda. Por exemplo, se você tem um incômodo numa região do bumbum em que eu não posso colocar a gordura,
Isso vai ser discutido durante a consulta médica e eu vou conversar com você sobre as minhas restrições em colocar gordura nessa região. E assim a gente vai optando por uma técnica ou por outra técnica. Enquanto o pós-operatório da lipoenxertia glútea é um pós-operatório mais tranquilo, com menores restrições, a prótese de glúteo, sem dúvida alguma, possui um pós-operatório mais trabalhoso, em que é necessário um cuidado maior para evitar os riscos de infecção, de extrusão desse implante. Então, isso também varia muito na nossa decisão, na nossa opção por uma técnica ao invés de outra. O enxerto glúteo ele também é muito importante nos casos de pequenas irregularidades. Às vezes a paciente tem uma pequena depressão no glúteo de um lado e não tem no outro, algumas diferenças entre um glúteo e outro que às vezes não é necessário botar uma prótese para poder corrigir isso. E às vezes só um enxerto, que é um procedimento mais simples, tecnicamente, acaba resolvendo isso. Bom, portanto, pessoal, quem está aí pensando em aumentar o volume da região glútea, é muito importante saber que é na consulta médica que a gente pode chegar a uma conclusão do que vai ser melhor para o seu caso. A gente está comparando duas técnicas, uma que é mais previsível, como o implante glúteo, com outra que é mais imprevisível por causa da reabsorção da gordura, uma com um pós-operatório mais tranquilo, como o lipoenxertia glútea, e um pós-operatório mais complicado, que necessita de maiores cuidados, como por exemplo do implante glúteo. Então isso tudo tem que ser conversado durante a consulta médica. Eu tenho que passar para vocês algumas restrições de uma técnica e de outra, como por exemplo, o paciente que quer volume no bumbum, eu sempre falo, se quer volume, tem que colocar implante, né? Um implante de silicone. Por quê? Porque a gordura a gente não sabe quanto dela vai ficar. Portanto, é nessa conversa que a gente consegue captar o que eu posso fornecer para vocês e o que é a expectativa de vocês quanto à minha cirurgia. Portanto, quem ainda ficou com alguma dúvida sobre uma técnica e outra, a gente aqui no Clube da Plástica já fez vídeos isoladamente sobre lipoenxertia glútea e sobre implante glúteo. Dá lá uma voltinha nos outros vídeos para que vocês possam saber mais sobre um e sobre outra técnica. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.